Olá, vamos para mais uma videoaula. Eu sou o professor Iron, curso de Ciências Biológicas da UERN, e hoje nós vamos tratar de medidas de posição e dispersão. As principais medidas de posição ou de tendência central é mediana, a média e a moda. Então nós temos aqui, vamos apresentar rapidamente, a média é calculada por esta fórmula, somatório de xi sobre n. A mediana vai ser o valor, o número que vai dividir uma sequência de dados que está no centro da sequência de dados, nós vamos ver isso também. E a moda é aquele valor que maior ocorre, ou de maior ocorrência. As medidas de dispersão, nós temos a variância, o desvio padrão, o erro padrão da média e o coeficiente de variação. A variância nós calculamos fazendo o somatório do valor observado menos a média e elevar ao quadrado, e dividir por n, se a gente trabalhar com população, e como normalmente nós trabalhamos com amostra, então vai ser dividido por n menos 1. Poderemos utilizar essa fórmula ou essa outra é a mesma coisa. O desvio padrão é a raiz da variância, e o erro padrão da média nós vamos calcular com a raiz da variância dividida pelo número de observações, que nesse caso nós levamos em consideração o número de observações. E, por fim, o coeficiente de variação, onde é um número percentual, onde nós vamos levar em consideração o desvio padrão e a média dos dados. Então, vamos lá para a planilha para nós fazermos um exemplo e ver como é que funciona. Bom, aqui já estamos na planilha. Vou só ajustar aqui para... Ok. Esse daqui é um exemplo hipotético. Vamos supor que você ou vocês fossem comprar mudas de plantas para ornamentar seu jardim, ornamentar sua casa, né? E você tem essas plantas de duas empresas, a Planta Viva e a Verde Viva. E você pegou eles ofertaram para você, deram essa planilha para você ver como é que funciona. Aliás, como é que está distribuído o tamanho das plantas. Então, nós pegamos uma amostra aqui de 10 plantas da Planta Viva e 10 plantas da empresa Viva Vida. E medimos a altura dessas plantas. Lembrando que essas plantas, todas elas têm a mesma idade. E aí, no final, a gente vai decidir se a gente vai comprar as mudas para o jardim da empresa Planta Viva ou da empresa Verde Viva. Então, o que nós podemos verificar aqui, nós temos esses dados e eu representei graficamente aqui. Esse azul é a representação gráfica das plantas da empresa Planta Viva. Aí nós vemos aqui que elas têm pouca variação, né, no tamanho. Aí a gente vê aqui 37, que é essa daqui, 33 centímetros. Isso daqui é a altura das plantas, né? 33, 35 e assim sucessivamente. E esse vermelho é dessa outra empresa, Verde Viva. Então nós temos planta aqui com 47 centímetros, nós temos plantas com 17 centímetros, nós temos plantas aqui com 58 centímetros, e aí a gente vai pensar, né? Será que é vantagem eu comprar de uma ou da outra? Que eu tenho planta aqui já bem grande, com 58 centímetros, né? E as outras têm plantas aqui com 37 centímetros, não tem nenhuma maior de 37 centímetros, né? Todas elas são nessa faixa aqui entre 33 e 37. Então esses dados aqui estão dispersos nessa planilha, nesse gráfico, né? E vamos primeiro calcular a média dessas plantas dessas duas empresas. Então nós, utilizando essa fórmula aqui, nós calculamos a média. Como é que nós fizemos? Somamos todos esses valores aqui, que deu 386, e dividimos 386 por 11. Então, quando a gente divide 386 por 11, que é este valor que está aqui, 35,9 centímetros. Então, eu tracei uma reta aqui, nesse valor aqui, 35,9. Então, a média de plantas está representada por essa reta azul. E a média das outras plantas também, nós fizemos a mesma coisa, de acordo com a fórmula. Nós somamos todas as plantas, a soma de todas elas 398, e quando eu dividi por 11, a 36,18,
que é essa a representação aqui dessa linha vermelha. Ok, isso é uma medida de tendência central, mas nós fazemos também, isso aqui você vê que os dados estão bem dispersos, né? Do jeito que está na planilha, nós normalmente fazemos um rol para continuarmos com a nossa análise. E esse rol nós vamos colocar esses números aqui em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu fiz o rol aqui em ordem crescente. Então, os números aqui, como estavam dessa forma aqui, vamos chamar assim, desorganizados, e aqui eles estão organizados, começando do menor para o maior. E aqui fica fácil de eu ver que o menor valor, a menor planta da empresa Planta Viva tem 33 centímetros e a maior tem 37 centímetros. Da empresa Verde Viva, a menor tem 10 centímetros, então é uma plantinha pequena, né? E a maior tem 58 centímetros. Lembrando sempre que elas são todas da mesma idade. E aqui está a representação gráfica delas também, ó, em ordem crescente aqui, e aqui também em ordem crescente. A menor planta aqui com 10 centímetros e a maior planta aqui com 58 centímetros. Então vamos calcular a mediana. Como é que nós calculamos a mediana? A mediana, quando nós colocamos os valores em rol, é aquele valor, ou aquela planta nesse caso, que ela está na metade da série de dados. E nesse caso, se a gente colocasse as plantas uma seguida da outra, né? Colocasse a primeira planta, aqui tem 33, depois 33 e assim sucessivamente, nós teríamos que a planta número 6, que está na posição número 6, é aquela planta que antes dela ficam 5 plantas e que depois dela fica 5 plantas também. Essa planta aqui, que está nessa posição aqui, né, ela tem para a planta viva. A empresa Planta Viva é uma planta que tem 35 centímetros e para a empresa Verde Viva é uma planta que tem 45 centímetros. Então tem 5 plantas que têm tamanho maior do que ela e tem 5 plantas de tamanho menor do que ela. O que a gente verifica aqui é que a média para um é 35, que é para a empresa Planta Viva, e a mediana também é 35, que é esse valor aqui, e a média da empresa Verde Viva é 36,18, que seria uma média aqui, mas a mediana aqui é 45. Então, nós verificamos que existe uma diferença maior da mediana da empresa Verde Viva do que das plantas da empresa Planta Viva. E a forma de calcular é desse jeito aqui. Como nós temos 11 dados, né, nesse caso 11 plantas, eu vou fazer 11 mais 1 a 12, 12 dividido por 2, 6. Então, o que está na sexta posição. Não é que a mediana é 6. A mediana é o valor que está na sexta posição. Se fosse par, eu ia dividir por 2 e pegava o valor anterior, mais o valor posterior e dividiria por 2. Nesse caso, é um número ímpar, então é uma planta que está na sexta posição. Vamos agora calcular a moda. Moda é aquele valor que mais se repete e também representa a distribuição dos dados. Então, para a empresa Planta Viva, o valor que mais se repete é 37 centímetros, que eu coloquei aqui, né? Marquei aqui no gráfico. Então, é o que mais se repete. E na Verde Viva, o que mais se repete é 47 centímetros. Repete 3 vezes e aqui repete 4 vezes. É claro que esses valores se repetem, eles influenciam na média e influencia também no que a gente vai discutir um pouco para frente, que são as medidas de dispersão. Vamos medir agora, então, tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, a média, né? Se a gente visse somente a média, nós veríamos que não faz muita diferença eu comprar as plantas da empresa Planta Viva ou da empresa Verde Viva. Se eu tivesse só essa informação, compra de qualquer uma que está mais barato. Qual é tal, então compra dela. Só que quando eu vejo essas outras informações, como a mediana, né? Então eu já vejo aqui uma diferença de uma para outra. Quando eu vejo a moda, aí eu posso até pensar, tá, a média tão parecida, mas a moda é 47, então são plantas, eu vou ter mais plantas maiores, né? E vou ter na outra as plantas estão menores. Eu vou tomar minha decisão aqui, pode ser que eu compre da empresa Verde Viva, porque o que mais se repete são plantas grandes, são plantas com 47 centímetros.
Eu poderia ter também repetido mais vezes aqui embaixo, mas não foi o que aconteceu. Bom, agora vamos calcular algumas medidas de dispersão. Como é que esses dados estão se dispersando? Se eu visse só a média, como eu falei aqui em cima, eu compraria qualquer uma das duas. Como é que os dados estão dispersos em torno da média? Uma coisa que eu nem falei lá na introdução é a amplitude. A amplitude é a diferença do menor valor em relação ao maior valor. Veja só que o menor valor aqui para a empresa planta viva, né, é 33 centímetros. Então, a menor planta tem 33 centímetros. A maior planta tem 37 centímetros. Então, a amplitude é de 4 centímetros, da menor para a maior. Enquanto que na empresa Verde Viva, a menor planta aqui tem 10 centímetros e a maior planta aqui tem 58 centímetros. Então já vejo, ó, pela média, elas são muito parecidas, mas tem uma amplitude grande aqui. Mas pode ser que só seja uma planta aqui, pode ser que seja só a outra, né? Vamos estudar um pouquinho mais isso para eu tomar minha decisão. Eu só vou dizer para vocês que cada planta dessa custa em torno de R$ 100 e vocês vão comprar 100 plantas. Então vai gastar um dinheirinho aí, é bom não investir muito errado não, porque você pode ter problema no seu jardim, né? E jogar dinheiro fora. Então vamos lá. Uma outra que nós podemos verificar é a variância. Eu escrevi desvio padrão aqui, está errado. Aqui é variância. Eu vou até variância. Ok. O que é a variância? Eu vou mostrar graficamente para a gente entender melhor. Variância vai ser a soma das diferenças entre o valor observado e a média. Então, aqui, ó, entre o valor observado, que é esse aqui, e a média, que é 35, entre esse valor observado e a média, aqui está em roxo, está tão pertinho que a gente nem consegue ver direito. Ó. Então, essas diferenças aqui, a soma dessas diferenças vai me dar a variância. Então, eu tenho essa diferença daqui para cá, 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 somando todas elas vai me dar a variância. E nós vemos aqui, ó, que a diferença daqui para cá, isso para a empresa B, né, para a empresa Verde Viva, que é esse vermelhinho. Daqui para cá é uma diferença, aqui para cá é outra diferença, daqui para cá é outra diferença. Então a gente vê que as diferenças entre o valor observado e a média é bem maior na empresa Verde Viva, as plantas da empresa Verde Viva. Só que como é feito esse cálculo? É feito da seguinte forma: eu vou. A fórmula está aqui, inclusive essa aqui é a fórmula para população, na verdade, para a amostra é dividido por n-1. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar cada valor aqui, ó, 33, 33, todos esses valores aqui, cada um deles eu vou subtrair da média. Então, eu vou fazer 33 menos a média, que é 35,09. Então, 33 menos 35,09 é menos 2,09. 33 menos a média, menos 2,09. 34 menos a média, menos 1,09. E assim sucessivamente até o último aqui, 37 menos 35,09, que dá 1,91. Se nós fizéssemos somente isso, fizéssemos essa diferença e depois nós somássemos as diferenças, o resultado era zero, tanto para a planta viva como para as plantas de verde viva. E aí nós não teríamos nenhum padrão para tomar decisão aqui, porque seria zero. Na verdade, ela é uma medida quadrática. Então, essa diferença, 33 menos 35,09, que é menos 2,09, eu elevo o quadrado, dá 4,37. A mesma coisa eu faço para todos eles. E aqui 37, que é o último, menos 35,09 é 1,91 elevado ao quadrado dá 3,64. Aí tudo bem. Aí eu somo o quadrado de todas essas diferenças e eu tenho 28,91. Aqui está a fórmula de população, mas para a amostra eu vou pegar 28,91, dividir por 11 menos 1, porque tem 11 dados, para a amostra é 11 menos 1, que é justamente o que eu fiz aqui. 28,91 menos 10, ou dividido por 10, que dá 2,89. A mesma coisa eu fiz para Verde Viva, 10 menos
3618 dá menos 2618 elevado ao quadrado 685,49. Fiz a mesma coisa para todos eles, né? No final aqui, o último, 58 menos 3618 dá 21,82 elevado ao quadrado 476. Então, eu somei todos esses valores, obedecendo a fórmula aqui, e obtive esse valor total, 3.423,64. Que o que eu fiz? 3.423,64 dividido por n menos 1, como n é 11, então é dividido por 10, 342,36. Então, nós já vemos, já percebemos que a média aqui é de 35 centímetros, mas tem uma variância de 2,89. E para outra empresa, a média é 36 centímetros, é um pouquinho maior, mas tem uma variância de 342,36. E aí a gente podemos nos perguntarmos, né? Quer dizer que tem uma média de 36 centímetros e variando 342 centímetros para cima e 342 centímetros para baixo? Não, porque esse valor aqui é um valor elevado ao quadrado, é um valor quadrático. Então, para que a gente possa entender isso de uma forma mais simplificada, mais com o pé no chão, nós vamos calcular. Isso aqui é o que eu mostrei, né? A diferença de cada um deles e a gente eleva ao quadrado. Nós vamos calcular agora sim o desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente a variância encontrada a sua raiz. Então, 2,89 centímetros, a raiz de 2,89 é 1,70 centímetro, 1,70 centímetro, está correto? E a variância aqui é 342,36, a raiz de 342,36 é 18,50. Então, aí nós temos a grandeza do desvio padrão na mesma grandeza da média. Então, dá para a gente pensar mais ou menos isso, né? Que planta viva, nós temos uma média de 35,09 e um desvio padrão de 1,7. Então, ela vai variar aí mais ou menos nesse sentido, 1 centímetro para cima, 1,7 para cima, 1,7 para baixo. E a mesma coisa aqui, nós verificamos que, eu vou pintar também de amarelo, né? Para verde viva, nós temos uma média parecida, né? Porém, nós temos um desvio padrão de 18,50 centímetros. 18,5 centímetros. Então, se nós temos só a informação da média e do desvio padrão, já dá para a gente pensar, olha, então a empresa A, as plantas são mais, variam menos, são mais estáveis, né, são mais homogêneas do que as plantas de verde viva, que tem 36 centímetros, mas tem uma variação grande, porque o desvio padrão dela é muito grande, 18,50 para uma média de 36. E claro que a gente vê isso aqui no gráfico, né? As plantas aqui da empresa Planta Viva está muito próximo do azulzinho aqui, da média, enquanto que as plantas da empresa Verde Viva, ela está muito distante, então tem essa variação aqui muito grande. E algumas revistas, quando nós vamos publicar, eles pedem, em vez do desvio padrão, eles pedem o erro padrão. Por quê? Porque o erro padrão leva em consideração o número de observações. E num processo de amostragem, como nós vimos nas aulas anteriores, quanto mais você aumentar o seu N, quanto mais plantas a gente amostrasse, mais próximo da realidade ficaria isso. Então, aqui nós levamos em consideração o número de amostras, que são o número de plantas, que são 11, e a fórmula para calcular o erro padrão é essa, a raiz da variância dividida por N. Então, tem a raiz de 2,89 dividido por 11, que dá 0,51, e aqui também a raiz de 342 dividido por 5 ou dividido por 11, que dá 5,58. Então, a gente pode mirar mais nesse sentido aqui, onde a gente tinha uma média de 35,09 com erro padrão de 0,51. Você vê aqui que as plantas, né, não tem muita variação, que a gente está vendo aqui, ó. Os pontinhos a gente quase não vê, está próximo da reta.
e a outra 36,18 com um erro padrão de 5,58. A diferença aqui de desvio padrão para erro padrão que a gente leva em consideração o número de observações. Então a gente vê aqui que tem diferença de 5,58 centímetros em média nessa distribuição aqui. E o último que nós vamos ver também uma medida de dispersão, que também serve para orientar a gente no momento da compra, né, que a gente vai gastar dinheiro com isso, que é um valor dado em porcentagem, né, que ele não é que isso aqui seja tantos por cento, mas assim, ele nos dá uma visão bem precisa, né, onde nós temos aqui a média de 35,09 e a média da outra de verde vivo é 36,18. Só que nós temos aqui um coeficiente de variação baixo, de 4,85%, e aqui nós temos um coeficiente de variação de 51,14%. Então, se nós fôssemos comprar, eu vou falar agora, se eu fosse comprar, eu compraria da empresa Planta Viva, porque a diferença das médias são muito pequenas, né? As plantas estão em torno de 35 centímetros, mas todas elas com essa variação muito pequenininha aí, que a gente vê aqui no erro padrão, enquanto que na outra nós temos as plantas 1 centímetro maior, né? Porém, nós temos plantas muito pequenas, isso significa que são plantas mirradinhas, né, que estão atrasadinhas, pode até morrer, né? Essas plantas com 12, com 10, com 15, com 17 centímetros. E aí nós temos planta com 58 centímetros, pode ser planta que ficou na sombra, cresceu demais e tal. Eu, eu tenho quase certeza que se nós comprarmos dessa empresa Verde Viva, nós vamos ter problema no nosso jardim, apesar de que, quando a gente colocar as plantas lá, umas já vão tão grandes, outras pequenas e tal, e pode até morrer, porque nós temos plantas muito pequenininhas aqui. Bom, esse é o que eu queria passar para vocês, num exemplo assim mais prático, para a gente entender o que seriam as medidas de posição e de dispersão, não somente essa questão numérica e tal, e como é que a gente calcula, mas o que a gente pode fazer para a gente vendo de uma forma, como eu falei, mais prática. Nos nossos experimentos, nos nossos trabalhos científicos, também nós vamos raciocinar dessa mesma forma. E nós vamos emitir conclusões aqui, se eu fosse um consultor de alguém aí que tivesse pedindo a minha opinião, com esses dados aqui, eu iria concluir que as médias das plantas não tem muita diferença entre a planta viva e a verde viva, porém, as plantas da empresa Verde Viva, elas têm uma variação muito grande, né. Eu estou levando em consideração a variância, o desvio padrão, o erro padrão e o coeficiente de variação. Essas plantas aqui são plantas que têm muita diferença nos seus tamanhos. Então é isso, gente. Até a próxima aula e maiores dúvidas nós vamos tirar nas atividades e na aula síncrona. Até lá.